Olá, estudante, tudo bem? Agora a gente vai para o nosso segundo vídeo, que é baseado no segundo capítulo da apostila que a Cactus realizou para vocês, estudantes, se prepararem para a OBA, tá bom? Nesse segundo vídeo, ele vai ser um pouco mais de história da astronomia e sobre as viagens espaciais, que nem onde eu estou, que é numa nave. E você vê Júpiter atrás e uma lua de Júpiter ali. Então, assim, é basicamente isso, uma viagem espacial. Hoje a gente vai fazer uma viagem espacial. Então, é o seguinte, existem muitos estudos que falam que a astronomia começou mais ou menos há 3.000 anos atrás. Como assim começou, né? Não existia antes, é que assim, falar que era uma ciência astronomia, a gente não é muito recente, é que os estudos, as observações, as primeiras datações, os primeiros documentos escritos e tal, começaram 3.000 anos atrás, com os babilônios, os egípcios, os assírios, os povos antigos da China. E assim, 3.000 anos, desculpa, antes de Cristo, tá bom? Então, se você parar para pensar, tem mais de o quê? 5.000 anos, assim, de estudos, se você não fazer a contagem, tipo, se você contar tudo, sabe? Então tem muito tempo de estudo. Por que que eu falo que tem muito tempo? É nas primeiras ciências, assim, a se surgir, porque o ser humano, quando ele olhava para o céu, ele se explicava, cara, onde eu estou, para onde eu vou. E o céu era uma forma de você olhar aquilo e tentar se entender, e tentar entender o que estava à sua volta e regulava aquilo. O que que é aquela coisa que, sabe, tem luz e dá calor, e quando ela não tá, dá frio, e, tipo, neve, ou se não é neve porque é muita chuva. Por que que acontece esse tipo de coisa? São as estações do ano. Isso acontecia por muita observação dos povos antigos em relação ao céu, à astronomia, né? O estudo da astronomia. E isso ajudava muito eles a se organizarem e fazer a civilização deles prosperarem na agricultura, porque, como eu falei, a astronomia é muito importante. Tipo, você entender como se funciona determinadas coisas, como as estações, você controla a agricultura. E por isso é que começaram a ter até as festas sazonais, tipo festas do inverno, festas de verão, festas de primavera, da colheita de não sei o quê. Entendeu? Então, esse tipo de festa, esse traço da cultura dos povos vem muito também dos estudos que eles faziam em relação à astronomia, que às vezes nem se falava sobre isso abertamente, mas vinha dessa ideia, vinha da ideia da observação do céu, da observação do tempo, da observação das estrelas e dessa curiosidade que surgiu com o tempo de se entender o espaço em que vivemos, porque não se sabia mais ou menos se nós estávamos dentro de um planeta, não se tinha muita ideia, sabe? Isso foi com o avanço da ciência, a construção de telescópios com o tempo para poder ver e observar que existem planetas e entender que nós também somos um planeta. Isso foi com muito, muito, muito estudo. E como eu falei, são 3.000 anos antes de Cristo que começou tudo isso, sabe? É onde tem os primeiros documentos, né? Além disso, assim, que eu acho muito importante também, é falar dessas descobertas da astronomia, né? Porque por muito tempo o ser humano, depois que ele descobriu que, a Terra era um planeta e que tinha um sistema, e esse sistema era composto pelo Sol, outros planetas, né, e esse era o universo que nós conhecíamos, não se sabia que o universo era muito maior do que é hoje, né? Ó, eles achavam que o universo era basicamente o sistema solar, só os planetas e a Terra era o universo como um todo. Naquela época, isso não muito tempo atrás, tá? Uns 500, 600, 700 anos atrás, na Idade Média, mais ou menos, e se achava muito que a Terra, ela estava no centro desse universo. Ela que regia as coisas. Ela regia tudo. Ela regia todos os outros planetas, ela regia o Sol. Ela tinha uma importância tão fundamental para essas pessoas que a teoria se chamava geocentrismo. Era a teoria que realmente tudo girava em torno da Terra. Tudo. O universo era a Terra que regia. Olha só o quão importante as pessoas achavam que era a Terra naquela época. Não que a Terra não seja importante, mas para a dimensão, sistema e universo, não é ela que rege. Então, quem foi o primeiro a falar disso foi Nicolau Copérnico. Ele foi um dos primeiros astrônomos a ver que não era bem assim, que a Terra ela não era o centro do universo. No caso, naquela época era o universo que falava mesmo, e era sim o Sol. E ele percebeu isso justamente pelas observações que ele fazia
do céu à noite, pelos estudos, pela física, pela matemática, era uma pessoa extremamente inteligente, ele conseguiu desvendar esse mistério. Essa teoria dele foi chamada de heliocentrismo e foi muito criticada pela Igreja Católica na época. É um pouco de aula de história já, né? Porque assim, qual que era a importância da Igreja Católica na época de Nicolau Copérnico? Ele estava mais ou menos no século XV e XVI, se eu não me engano era isso. Era final da Idade Média, início do Iluminismo. Essa época era o início da ciência sendo consolidada como, né, novas ideias, uma coisa mais separada da igreja, porque a igreja católica, ela tinha poder de tudo. Político, ela tinha poder científico, que as universidades surgiram com as igrejas, né? Então, tudo era pautado basicamente pela Igreja Católica. Os conhecimentos que eram ditos e disseminados eram da Igreja Católica, não era mais de ninguém. Então, passava, a aprovação do seu conhecimento passava pelo alvará da Igreja Católica. E, obviamente, ela não gostou dessa história de que a Terra não é o centro do universo. Porque se a Terra não era o centro do universo, naquela época eles achavam que era porque Deus tinha criado a Terra e, tipo, a Terra era o mais importante, bem feito por Deus, e não tinha como ter outra coisa mais importante sem ser a Terra. Então, isso ia de encontro com todo o pensamento da Igreja Católica e do cristianismo naquela época. Só foi em 1992, não faz muito tempo, faz 30 anos que a Igreja Católica disse que Nicolau Copérnico estava certo e a Igreja Católica errou. Ou seja, passaram-se dezenas de anos até a Igreja Católica reconhecer, né? É claro, em 1992, a Igreja Católica ela já não tinha mais aquele poder que ela tinha naquela época. Naquela época ela era disseminadora do conhecimento, hoje em dia ela não é mais. Então, naquela época, ela demorou muito tempo, no caso, para reconhecer isso, sabe? Uma coisa super importante que a gente tem que falar é que, pelo fato das pessoas pensarem de forma diferente da Igreja Católica naquela época, era muito tabu estudar a astronomia, porque quando você estuda astronomia, você descobre várias coisas que são opostas ao criacionismo, sabe? O criacionismo seria, no caso, Deus criou tudo. Porque você percebe que tem uma razão de ser e que não surgiu do além num passe de mágica porque uma pessoa quis criar. Tem uma física, tem uma matemática por trás. E isso é muito confrontador. As pessoas, elas ficam indecisas em que pensar. E isso acontece desde aquela época. E hoje acontece também. Tem muitas pessoas que não acreditam na astronomia, mas ela é uma ciência baseada em fatos, tem hipóteses. E assim como o processo científico, ele pode ser reiterado. O que é reiterado? Confirmado, né? Ele pode ser confirmado ou não. Mas isso faz parte do processo científico. Esse questionamento, questionar é bom, tá bom? Depois que isso aconteceu, Nicolau Copérnico, ele não conseguiu mais imperar com a teoria dele, ele não conseguiu ficar defendendo, porque, meu, era século XVI, sabe? Século XVI era 1500 e pouco. Então, imagina, naquela época, o Brasil estava sendo descoberto, tá bom? Naquela época, era muito difícil você emplacar com a sua teoria numa Europa da Idade Média, tá bom? Depois disso, que ele faleceu e tudo mais, teve vários outros cientistas que ficaram muito, assim, inspirados pela história do Nicolau Copérnico. E um deles foi Galileu Galilei, que é muito famoso. E ele revolucionou a ciência, porque ele comprovou a teoria do Nicolau Copérnico de maneira mais sofisticada. Ele construiu um telescópio caseiro. E esse telescópio ele conseguiu visualizar claramente que a Terra não estava no centro do universo. E o mais legal de tudo, ele confrontou a Igreja Católica, mas ele ficou com medo. Ele ficou com medo porque a Igreja Católica ameaçou ele de ser assassinado, ser torturado. Era um atentado contra a vida, era uma heresia para a Igreja ele falar que a Terra era realmente não era o centro do universo. Ele comprovando a teoria heliocêntrica. Então, para que Galileu Galilei não fosse morto pela sua suposta heresia, ele simplesmente amenizou a história, dizendo que não era uma verdade absoluta o que ele tinha percebido no telescópio, mas que poderia ser uma ideia. E aí, por isso, ele foi preso, só preso, tá? Pela ideia dele. Então, tipo, tudo bem, não tenha mais ideias assim, tá bom? Basicamente foi esse o tratamento. É muito interessante perceber que
a Igreja Católica tinha esse poder e hoje ela já é mais diferente. Tem o Papa Francisco, que é completamente diferente do que eram os outros papas, mas ainda tem um medo de que o universo, ele é confrontador mesmo, ele dá um medo, né? Tipo, o que que é isso que a gente está estudando? Ele vai muito além da nossa existência. E ele é a razão também da nossa existência. E existiram outros astrônomos super importantes que também contribuíram muito para a ciência moderna hoje, que foi o Kepler, que ele foi assim, extraordinário. Ele se inspirou muito no Nicolau Copérnico e muito no Galileu Galilei. Ele era do século XVI também. Acho que ele chegou a trabalhar junto com o Nicolau Copérnico, se eu não me engano, não lembro. Um dos dois ele chegou a trabalhar, era meio que conhecido. Ele conseguiu formular três leis, e serão explicadas mais para frente, né? Mas essas três leis, elas são muito importantes para você entender todo o funcionamento da gravitação universal, para você entender a órbita, por que que isso acontece. Ele foi genial em tudo que ele colocou, mas tudo que ele falou é base matemática. A pessoa pensa que é coisa difícil, mas para você explicar o que acontece no universo, você tem que entender matemática. Não, tudo bem, eu não gosto de matemática, mas entender a teoria já por si só já é legal, porque você não precisa explicar fisicamente por que que ela é assim, mas só o fato de você entender um pouquinho dela e não saber matemática, tá tudo bem, sabe? O que importa é o interesse. E aí teve o Isaac Newton também. O Isaac Newton, ele descobriu a gravidade. Basicamente, ninguém falava sobre esse conceito e ele instituiu esse conceito. Tem aquela história que ele estava lendo um livro debaixo de uma árvore, que no caso era uma macieira, e essa macieira, o fruto, né, a maçã ficou madura e caiu na cabeça dele, ele ficou lelé e descobriu que existia uma coisa chamada gravidade, que fazia as coisas caírem. Mas por que que fazia as coisas também ficarem na posição que elas estavam? Porque nós estamos nessa posição que a gente está, mas por que que a gente cai? Por que que as coisas caem? Sabe, existe uma força gravitacional, uma força que atrai para o centro. A Terra exerce essa força. Ela é tão forte, ela tem uma massa tão grande que ela exerce isso. Por isso que tudo vai para o centro, gente. Por isso que tudo que as coisas caem, elas vão para o centro. Por exemplo, isso aqui, se eu soltar, ele vai cair, certo? Ó, caiu, porque ele está sendo atraído pelo centro da Terra. É a força gravitacional que a Terra exerce, tá? A massa disso aqui é pífia, perto de qualquer outra coisa, corpo celeste, entendeu? Por exemplo, a Lua ela também exerce uma força em relação à Terra, sabe? Mas elas se equilibram. Agora, isso aqui, por isso que a Lua não cai na Terra, entendeu? Mas ela está sendo atraída. Isso é muito importante de dizer também. E foi assim que Isaac Newton entendeu que existia gravidade e por que que as coisas estão como elas estão hoje. Aí tem uns três últimos cientistas que, para mim, são aqueles que estão até hoje, as ideias deles são bem mais modernas. Eles falaram de coisas extremamente importantes para se entender mais o funcionamento do universo, que é o Albert Einstein, o Stephen Hawking e o Carl Sagan. O Albert Einstein, que vocês devem conhecer mais pelo nome, ele foi um cientista do século XX, assim, final do século XIX para século XX. Ele era muito inteligente, assim, ele sabia muito sobre física, ele gostava muito de física, e ele explicou uma coisa que foi absurda para a ciência na época, que era a teoria da relatividade. O que que é isso? A teoria da relatividade é basicamente dizer que o tempo e o espaço eles estão completamente conectados, assim, não tem como não estar. Eles estão conectados e tudo pode mudar dependendo de quão rápido você tá e de quão forte é a gravidade que você exerce sobre o outro, ou quanto o outro exerce sobre você. Então, assim, tá tudo conectado. E basicamente era isso que ele queria dizer. Ele sofisticou tudo que os outros cientistas estavam falando, mas não sabiam colocar em palavras. E ele colocou em palavras e formulou a teoria da relatividade que é utilizada até hoje. E ela é a base dessa ciência moderna que a gente conhece. Ela é basicamente entender tudo que funciona hoje. As estrelas, os buracos negros, como eu falei, por que que eles distorcem o espaço-tempo? Sabe? É a gravidade deles? Então tá bom. Então reitera o que Albert Einstein falou da teoria da relatividade, certo? Isso explica que a física, ela é muito maior do que a gente acha que ela realmente é, sabe? Que o tempo que a gente tem de noção de tempo, ela é muito maior do que a gente realmente acha que é, sabe? É a mesma coisa que você visualizar a teoria dos gêmeos, assim, é super legal essa teoria, depois eu falo. É muito legal. Enfim, o Stephen Hawking,
Ele foi um físico muito importante também. Ele morreu recentemente, não faz muito tempo, faz alguns anos. Ele não tinha muito tempo de vida porque ele tinha era paralisia, se eu não me engano, que ele tinha. Mas ele era assim, extremamente genial em tudo que ele se propunha a falar, assim, ele continuou, ele unificou muito dos estudos do Albert Einstein, porque, claro, alguém precisava continuar as histórias do Albert Einstein, suas ideias e suas teorias, porque o Albert Einstein morreu e ele precisava dar continuidade. Ele deu continuidade, apaixonado por relatividade geral, de Einstein e física quântica, então, assim, ele foi extremamente importante para continuar sofisticando, porque assim, tudo é uma sofisticação do que já foi falado. Todo astrônomo, ele surge, depois que ele surge, depois de outra teoria, ele vai estar melhorando aquilo que já foi falado. Ele fala de uma forma diferente, às vezes ele fala de uma forma que vai abranger outras coisas que não foram faladas antes. Então, desse ponto de vista, a astronomia ela está em constante descoberta, em constante mudança. E tem muitas coisas que a gente precisa saber ainda. E esses cientistas, eles facilitaram isso. E o Carl Sagan, ele foi um astrônomo, assim, é o último que vai ser citado. O Carl Sagan, ele é extremamente importante também, porque ele falou da ciência astronômica em linguagem fácil. Ele escreveu um livro chamado Cosmos, teve uma série televisiva feita a partir desse livro. Ele fez várias pessoas descobrirem o que era astronomia, e essas pessoas nem eram cientistas. Muitos de nós, assim, que gostamos de astronomia, no caso eu, venho muito dessa época, porque Cosmos é realmente muito didático e muito legal e vale a pena ser visto, tá? É perfeito para criança e jovens da família inteira, a não ser que você realmente não goste de astronomia, tá? Mas se você gosta, veja, é muito bom. Agora que você conhece todos esses astrônomos, a gente precisa falar das viagens espaciais, as expedições espaciais, a gente precisa também falar, por último, das atuais e das futuras, né? Basicamente, as viagens espaciais, elas são a parte prática disso tudo, porque a gente estava estudando até o momento, até no século XX, século passado, a gente estudava muito por teoria, a gente precisava ir para o universo, fora da Terra, para a gente visualizar aquilo que estudávamos. E essa é a ideia das expedições espaciais e das viagens espaciais. Além de levar o homem para fora, é revolucionário você pensar que você pode ir para fora do planeta Terra, porque são condições totalmente diferentes, mas existia uma tecnologia que pudesse fazer com que você fosse para fora, sabe? Então, hoje é possível. E isso é basicamente inimaginável de se pensar, sei lá, 300 anos atrás, sabe? 200 anos atrás. Então é uma coisa super nova, super legal, que faz com que você tenha noção de quem é você no mundo, sabe? Além desse envio de pessoas, a observação do espaço, a entender o formato da Terra, entender quem é a Terra, sabe? Quem que é a Terra nessa história toda? E entender o que que é a Lua, coletar materiais, entender os outros planetas, observar o Sol. É claro que é difícil observar o Sol porque você pode ficar cego, né? Mas eu tô falando assim, estudar o Sol da forma que dá, entender o universo vasto como ele é. As missões espaciais, elas podem ou não ser tripuladas, né? A ideia é que quando é tripulada é que os astronautas realmente possam ir para fora da Terra, fazer coisas grandiosas e tudo mais. Fazer estudo, manutenção de nave, de foguete, de equipamento, enfim. Esse basicamente é o trabalho deles, né? Mas, além de explorar, né? Mas também pode ser viagem não tripulada, que você manda sonda, que você faz um estudo e fica monitorando na Terra esse estudo, principalmente se forem em lugares muito distantes, porque a gente precisa falar das distâncias da Terra, né? Da Terra não, do universo. As distâncias, elas são tão longas de uma coisa para outra que demora anos, dias, milênios, milhões de anos para se chegar. Por exemplo, daqui para Marte demora acho que uns 20 anos, se eu não me engano. É muito tempo. Você precisa viajar muito rápido para chegar num segundo, sabe? É muito difícil o ser humano conseguir sobreviver a isso, a velocidade tão longa, né? Então demora, as sondas seriam mais seguras. Não tem que ter uma tecnologia mais sofisticada para levar o ser humano a distâncias tão longas, né?
Um filme muito interessante, que eu acho muito bom vocês assistirem, é Interestelar. É um filme super legal que fala de viagens espaciais, fala de procura de novos planetas para se morar, porque a Terra estava inabitável. Fala-se também de buraco negro, que é bem legal. É uma das teorias mais perturbadoras do universo, porque a gente não sabe o que que tem lá e o que que ele faz. Então, esse filme é super interessante para se entender um pouco do que é astronomia. Ele é um pouquinho longo, ele tem 2 horas, mas é um bom filme, tá, gente? Outra coisa muito importante que a gente está passando recentemente, e isso é bem diferente, são as viagens turísticas espaciais, assim. Um dos precursores, assim, os mais famosos, que tem até uma empresa fabricante de foguete, que é o Elon Musk. Ele é um bilionário, né? O dono do Twitter, ele é super, super rico, é um bilionário. E, enfim, ele conseguiu sair do planeta para fazer uma viagem por meio do foguete da empresa dele. Então, assim, essas viagens existem e acontecem, e eu sei que são pessoas muito ricas que vão, mas tá acontecendo, sabe? Tipo, tá podendo acontecer. Antigamente isso era só trabalho de astronauta. Hoje em dia qualquer pessoa, entre aspas, né, pode ir. Então, dependendo do quanto de dinheiro você tem, você pode financiar uma viagem ao espaço, não só a outro país. Então, assim, imagina você sair, você que não é cientista, sair para fora da Terra, é uma coisa inimaginável. Acho que, sinceramente, é descobrir muita coisa sobre si que você não sabia que existia. Atualmente, as missões espaciais, elas têm muito focadas também em exploração de Marte, né? É um planeta próximo, é um planeta interessante, se estuda muito a colonização de Marte, como eu falei, se estuda muito a ideia de construir um lugar habitável em Marte para que as pessoas possam viver lá, se caso a Terra se torne completamente inabitável daqui a algum tempo. Então, é legal entender um pouco disso, né? Eles têm atualmente 3 veículos espaciais que estão em Marte, que é o Curiosity, o Perseverance e o Zhuron. E são rovers, né? Eles são tipo robozinhos, né? É veículos espaciais robozinhos que eles ficam no planeta de Marte estudando, coletando coisas importantes, fazendo imagens, entende a superfície de Marte, o clima de Marte, a atmosfera de Marte, tudo. Basicamente tudo que os cientistas precisam saber é por meio desses robozinhos. Esses rovers eles são super importantes para você entender como é que está hoje a ciência lá em Marte, né? Como é que está a astronomia avançando para lá. O programa Voyager, né, que é viagem em francês, lançou 2 robôs. O primeiro foi o Voyager 1 e o Voyager 2. E esses foram uma jornada, eles viajaram muito tempo. Eles foram lançados há 50 anos atrás, 50 anos atrás. Eles até hoje estão viajando, pra vocês terem uma ideia. Então, tipo assim, você acha que o ser humano ele teria tanto tempo de aguentar, sabe, 50 anos de viagem? Eles já visitaram muitos lugares, já visitaram Júpiter, Saturno, eles já visitaram Urano, Netuno. Então, assim, já foram para vários lugares no sistema e eles estão viajando até hoje. Ele foi muito importante para se tirar foto dos planetas e na década de 90 ele tirou fotos, o Voyager 1, né? Tirou fotos de distância da Terra de 6 bilhões de quilômetros. A gente não tem ideia do que é isso. A gente acha que 1 quilômetro é longe, mas não, gente. 6 bilhões de quilômetros é muito longe. Tipo, realmente muito longe. É entender um pouco do que é a Terra nisso tudo. Ela é muito pequenininha, ela é muito distante de tudo, né? A gente acha que ela é o centro do universo, mas ela é uma parte dele, uma parte bem pequena dele. E a gente é um grão de areia perto da Terra e um grão, mini, 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 mini grão de areia no meio do universo, né? Outra coisa muito legal que é o disco de ouro, sabe, que tá viajando junto com o Voyager, que traz sons naturais da Terra. E esse disco de ouro, ele é muito importante, porque como que você consegue captar o som da Terra em si, né? Como você consegue? Ele traz sons da Terra natural, ó, tipo a onda, o vento da Terra, os trovões, gravações de humanos em diversas línguas, é super diferente, assim. O disco de ouro, imagina se um alienígena, ele encontra
o disco de ouro, sabe? E começa a ouvi-lo, assim, é bem estranho. Essa coisa do alienígena, todo mundo fala que pode ser loucura, mas a gente, como eu falei, já que a gente é um pontinho tão pequenininho, isso realmente pode ser, tipo, pode ser possível. A gente é tão pequeno, a gente não sabe nem se tem vida em outro lugar. É tão grande, maior do que nós imaginamos, que, tipo, pode ser que tenha, sabe? Então, nunca diga nunca quando você falar de universo. E por último, nos últimos, assim, tem a Cassini-Huygens. Foi uma missão muito importante que a NASA fez e outras agências fizeram em 1997. Essa missão, ela basicamente foi pousar em Titã, que é uma das luas de Saturno, e entender como é que funcionava. Porque, assim, muito se pensou, cara, se os planetas do sistema solar não são habitáveis, será que as luas desses planetas são habitáveis? Pode ser, vamos ver. Aí tinha vários estudos em relação a eles, né? Passou por Júpiter, passou pelos anéis, então foi extremamente importante entender o funcionamento dessas luas, né? Em 2017, os astrônomos decidiram que era hora de aposentar, né, o Cassini, né, esse Cassini-Huygens. Ele literalmente mergulhou na atmosfera de Saturno. Mergulhou, no caso, como se tivesse caindo um meteoro na atmosfera da Terra. Pela velocidade, ele queima, ele destrói. Então, basicamente, ele foi destruído. E essa foi a ideia. Foi importante para entender um pouco do que era a atmosfera de Saturno também, sabe? Então, ele basicamente morreu, mas trouxe coisas importantes para os astrônomos aqui na Terra. Aí, por fim, agora. Por fim, não, existem duas. Existem duas missões. A da sonda Hayabusa, que ela foi uma missão que trouxe asteroides, amostras de asteroides para a Terra, porque a gente sabia que existia, mas a gente não sabia como estudar aquelas rochas que flutuam pelo espaço. Que tipo de rochas são essas? Quais as composições dela? Qual a chance dessas rochas trazerem vida? Porque existe uma teoria de que a vida veio fora do espaço, veio por meio de asteroides que chocaram com a Terra e trouxeram vida. Existe muito essa teoria forte. Eles queriam entender muito isso e queriam entender também o passado do sistema solar, porque essas rochas, essas asteroides podem ser fragmentos de outros planetas, de outros corpos celestes que hoje já não existem, mas são esses fragmentos que ficam vagando, porque assim, nada se cria, né? Ou nada se perde, e nada se cria, tudo se transforma, né? Então, é uma coisa muito importante para os astrônomos entenderem esses asteroides, por mais que as pessoas não achem que tenha importância. A missão DART, que é a última, ela parece um filme de ficção científica, mas alguns asteroides eles podem passar muito perto da Terra, podendo se chocar e causar acidentes, tipo, por exemplo, muito se fala do fim dos dinossauros por meio de um asteroide que colidiu com a Terra e fez com que eles fossem extintos e tal. Mas isso poderia vir a acontecer. Mas o que que acontece? O que que a gente pode fazer para evitar? A missão DART, ela consegue evitar que isso aconteça. Se tiver um asteroide muito próximo, ela manda uma espaçonave, né, tipo, não tripulada para visitar esse asteroide, verificá-lo, né? E essa nave ela colidiu com o asteroide numa velocidade muito alta para que destruísse ele, porque caso ele estivesse muito próximo da nossa reta, nossa órbita, ele poderia vir se chocar com a gente. Então é um motivo de proteção. A missão DART ela foi feita para proteger a Terra, basicamente. É como se estivesse jogando sinuca, sabe? Você bate ali para que ele evite que se colida com o seu e destrua sua bolinha e vai pro saquinho lá da sinuca. Então, basicamente, é uma forma de proteção, sabe? De destruir aquilo antes que aquilo te destrua. E ele pode mudar, ou às vezes bater e não destruir, mas alterar a rota, sabe? Basicamente é isso. Essa missão existiu para isso. E foi muito legal, teve uma simulação, foi muito falado. As pessoas costumam ver isso acontecer em tempo real atualmente. Teve a missão Apollo, que também foi feita por um astronauta na década de 60, que foi pisar na Lua. Tem as fotos dele e é muito, muito legal, tipo, perceber que você pode ir para esses lugares, se você tiver tecnologia, claro, mas e dinheiro, mas você pode ir. E pode ver que a gente não se limita, a gente vive aqui, mas a gente não se limita só aqui. E é isso, gente. O que eu quero deixar reflexão desse vídeo é pensar como a astronomia é importante para nós e como ela continuará a ser importante para o resto das nossas vidas até o fim da nossa existência.
porque ela pode ser a razão de tudo, tá bom? Então é isso.